Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 1. E o título da mensagem é O Assunto da Epístola, a Justiça pela Fé. Que diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A idolatria, a depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que deem a verdade em injustiça. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Porque o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo entre si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam,
não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já passar de imediato para as referências, para que nós possamos aproveitar ao máximo aqui as referências, né? Nós ontem meditávamos nas referências aqui e nós começamos aqui no capítulo 1, versículo 4, que dizia o seguinte: o Espírito de santificação. Esta expressão refere-se à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sua santidade o separa totalmente do espírito humano, do pecado e do mundo, e descreve tanto sua característica preeminente quanto a sua obra. Confira em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 24. A obediência da fé. Note que Paulo, tanto no começo desta epístola, no capítulo 1, versículo 5, como no fim, no capítulo 16, versículo 26, define a fé em termos de obediência. Para Paulo, a natureza da fé salvífica deve ser determinada por seu propósito inicial, a saber, unir nossa vida com Deus, através de Jesus Cristo, em amor, devoção, gratidão e obediência. Ver em Tiago, capítulo 2, versículo 17, nota. Confira em João, capítulo 15, versículo 10 ao 14. Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Ver o estudo, fé e graça. Página 1704. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 7. Chamados santos. Quem são chamados santos? E quem é ou quem são os verdadeiros santos, né? Eu nasci numa família católica e vivi numa família católica até os 45 anos de idade, né? Nasci numa família católica e vivi no catolicismo até aos 45 anos de idade. Me converti a partir dos 45 anos de idade. E naquela época, né, quando uma pessoa, um homem, se dizia santo, né, e a gente zombava dele dizendo: que é isso, rapaz? Santo que come feijão? Onde se viu uma coisa dessa, santo não come feijão não, né? A gente rebatia em tom de brincadeira, né, mas com essas palavras, com essas expressões, né? E Jesus disse, né, que o homem, ele erra por não conhecer as Escrituras, né, e o poder de Deus, né? O homem erra por não examinar as Escrituras, né? São João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, né? Vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz Jesus, né? E o homem, por não examinar a Bíblia Sagrada, né, ele não conhece, ele não examina, né? Ele vê, ele sabe que existe, né? Não existe uma casa que não tem e que já não tinha naquela época, né? Mas ficava ali enfeitando a estante, né? Aquelas estantes bonitas que tinha na sala das casas, né? Cheia de prateleira, onde colocava ali muita coisa ali de festividades, né? Os troféus, televisão, aparelho de som, a sonata, ficava na estante, né? E ali tinha um espaçozinho que ficava a Bíblia Sagrada, né? Só que a gente nem pegava, a gente olhava assim, isso aí, o que é isso? Isso aí é coisa de crente, não é coisa de católico, não, imagina, né? E depois que você se converte a Cristo, né? Você começa a entender verdadeiramente o que você conhece, passa a conhecer o verdadeiro Deus e conhecer o seu poder, né? Sobre todas as nossas vidas, em tudo aquilo que existe, né? Até mesmo o respeito e a consideração e a admiração
pela criação de Deus, né? Que está embaixo na terra, nos mares e em cima no ar, no céu, né? O homem passa a conhecer, passa a entender e passa a valorizar, né? Verdadeiramente o poder de Deus, né? E aqui em Romanos capítulo 1, versículo de número 7, né? Chamados santos, né? Então, no versículo 7, chamados santos, está escrito o seguinte: todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui Paulo, irmãos, Paulo escreveu isto aos irmãos que estavam em Roma, né? E falando com eles exatamente já nesse tom de grande conhecimento, de grande sabedoria, de entendimento, né? Que tinha o apóstolo Paulo, né? Como a gente passou a entender disso um pouco mais tarde, bem mais tarde, né? Eu não sei que idade Paulo tinha, mas Paulo já era homem feito também, né? Talvez Paulo já tivesse nessa época, provavelmente mais de 30 anos, não sei falar quantos anos Paulo tinha, a Bíblia não fala, né? Mas o tom que ele escreve aqui é um tom que a gente fica feliz de ver, né? E ele fala aqui, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A todos que estáis em Roma, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Declara o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Paulo falando com eles, e continua falando: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, né? E aqui a palavra explica, né, irmãos, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A ideia básica, inerente na palavra santo é separado para o Evangelho de Deus. Confira no verso 1. Os crentes foram separados do pecado e do mundo, aproximados de Deus e consagrados para servi-lo. Confira em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, nota. Levítico, capítulo 11, versículo 44, nota. Através da consagração, o Espírito renova o caráter do crente na verdadeira santidade. Ver em Atos, capítulo 9, versículo 13, nota. Confira em Efésios, capítulo 4, versículo 23 e 24. Ver o estudo à santificação, página 1937. E aqui Paulo faz a afirmação, né? Através da consagração, o Espírito renova o caráter do crente na verdadeira santidade, né? Ou seja, se você consagra a sua vida a Deus, né? Seja lá em busca de alguma graça, de alguma bênção, de alguma vitória, de alguma necessidade que você tenha no dia a dia, né? Uma causa na justiça, né? Ali num determinado dia que vai haver um julgamento, que você vai estar diante dos advogados, diante do juiz, junto dos advogados, diante de um juiz, ou você vai estar ali numa loja do INSS, em busca de uma aposentadoria, né? Ou seja, de uma enfermidade, né? Seja no seu próprio corpo físico mortal, ou de um ente querido que você ama, e você está pedindo a Deus para que aquela pessoa, para que aquela bênção, aquela vitória, aquela cura chegue em todas estas circunstâncias que eu falei, ou em algumas delas, né? Geralmente nesses dias, as pessoas que têm um pouquinho de entendimento de Deus, ele faz uma consagração a Deus, né?
Ele deita, vai dormir e já consagra a sua vida a Deus naquele propósito, né? E fala: Senhor, daqui até tal hora eu não colocarei na minha boca nem água, nem comida, nem praticarei ato nenhum que possa me conduzir ao pecado diante dos meus olhos. Então você está fazendo uma consagração a Deus. Você está entregando a sua vida nas mãos de Deus por um tempo determinado ali que você programou e falou com Deus, né? Para que você não cometa zero pecado, né? Em hipótese alguma, nem de comida, nem de bebida, nem de nada, né? Então você está fazendo uma consagração a Deus. Isso é consagrar a Deus, né? Você está fazendo uma consagração a Deus, ainda que em busca de algo que você está precisando. Mas por que não? Deus é Pai. Ele é o nosso Pai. Todo o poder está com Ele, está nas mãos dEle. O nosso Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jeová dos Exércitos, o Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo quanto neles há, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos santos profetas que foram antes de nós, o meu Deus, o Deus de Israel, o Eu Sou. Ele fala conosco, né? Principalmente lá em Jeremias 33:3, clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe, né? Ele nos autoriza a clamar. 1 Coríntios 2:9, né? Aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não escutou e não subiu ao coração do homem, é que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Então, se você precisa de uma bênção, se você precisa de uma vitória, você não tem que falar para ninguém. Fala para Deus, conta para Deus, consagra a tua vida a Deus, peça para Deus, abre a tua boca e clama, fala com Deus que Ele te escuta, né? Sozinho, de preferência, né? Se tiver alguém perto, fala baixinho para a pessoa não escutar. Se vê que vai escutar mesmo falando baixinho, então não fala apenas em pensamento, fala com Deus. O Senhor te ouça, né? E Ele se agrada dessa humilhação, né? Quando consagramos a nossa vida a Deus, é um sinal de humilhação diante de Deus, né? E o Senhor nos concede. E aqui Paulo fala da grandeza da nossa consagração, das nossas vidas a Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 7, Paulo está falando, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aqui a referência fala sobre exatamente o significado dessas palavras que eu acabei de ler aqui agora com os irmãos. A ideia básica e inerente na palavra santo é separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, todo homem, toda criatura que prega a palavra de Deus, que leva a preciosa semente gemendo e chorando, né? Seja a tempo ou fora de tempo, né? É uma pessoa separada para Deus e recebe de Deus exatamente a primeira coisa. Recebe de Deus o nome de santo ou santa, né? Tanto faz, né? Tanto faz. Se você tem a sua vida separada para Deus, se você consagra a sua vida a Deus, se você busca a Deus, né? Em jejum, rogos e orações, né? Você então é chamado e conhecido por Deus como santo e recebe de Deus a santidade, porque o Senhor nos concede. A ideia básica e inerente na palavra santo é separado para o Evangelho de Deus. Confira no verso 1. Confira, os crentes foram separados do pecado e do mundo.
aproximados de Deus e consagrados a servi-lo. Confira em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, nota. Levítico, capítulo 11, versículo 44, nota. Através da consagração, o Espírito renova o caráter do crente na verdadeira santidade. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Oh, glória. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ver em Atos, capítulo 9, versículo 13, nota. Confira em Efésios, capítulo 4, versículo 23 e 24. Ver o estudo, a santificação, página 1937. Salvação. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Pedindo sempre, aleluia, Pai, vou voltar um pouquinho atrás. A fé dos romanos, Paulo anela vê-los. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós. Vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Aleluia, Pai. Ou seja, o mundo inteiro conhecia, através de informações e notícias sobre a fé dos romanos, que era grande e se espalhava pelo mundo afora. A fé dos romanos, Paulo anela vê-los. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ou seja, onde quer que Paulo estivesse levando a palavra de Deus, a preciosa semente, andando e chorando e divulgando a santa palavra de Deus, Paulo fazia menção dos romanos, pela tão grande fé que os romanos tinham. Então Paulo estava sempre nas suas pregações, nas suas meditações com os irmãos, onde quer que estivesse, fazendo menção dos romanos. E aqui ele faz essa afirmação, Porque Deus, a quem sirvo no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, ou seja, minha e vossa, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. O assunto da epístola, a justiça pela fé. E Paulo, irmãos, aqui no versículo 16 fala: aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé.
E por que a palavra sempre afirma, né, que Jesus veio para os seus? Por que a palavra sempre afirma, primeiro dos judeus, depois dos gentios? Porque como Jesus nasceu da raiz de Davi, na família de Jessé, Jesus pertencia ao povo judeu, aquele povo escolhido e separado para ser a nação eleita de Deus, a nação israelense. Então, como esse povo foi o povo escolhido por Deus, semente bendita de Abraão, Isaac e Jacó, Jesus nasceu no seio da nação israelense. Então é lógico que o Cristo vinha primeiro para eles, mas também extensivo a todos aqueles que nele crê. A palavra afirma, todo aquele que nele crê e for batizado será salvo, o que não crê já está condenado. O condenado independe de que nação ele seja, pode ser do povo judeu, como pode ser do povo dos gentios, e gentios de todas as nacionalidades espalhados no mundo inteiro, nos 4 cantos da terra, embaixo dos 4 ventos do céu, né? Judeu é judeu, gentio é gentio, né? E como Jesus veio para os seus e os seus os rejeitaram, aí chegou a vez dos gentios, dos zambuzeiros enxertados, zambuzeiros bravos enxertados na videira verdadeira, né? Filhos por adoção, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Para uma exposição do significado da palavra salvação, bem como de 2 outras palavras da Bíblia, que a Bíblia emprega nesse sentido. Ver o estudo, termos bíblicos para a salvação. Página 1695. Aleluia, Pai. Romanos 1, versículo 17, de fé em fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. De fé em fé significa literalmente fé do começo ao fim. Ou seja, sem desfalecer. Sem desfalecer. Ainda que às vezes a fé fraqueja, mas continua sendo fé. Continua tendo fé. Continua usando a fé. De fé em fé significa literalmente do começo ao fim. O justo deve viver sempre pela fé. E assim fazendo continua a viver uma vida espiritualmente cada vez mais rica. Ver em Romanos capítulo 8, versículo 12 e 13. Romanos capítulo 14, versículo 13 ao 23. Hebreus capítulo 10, versículo 38, nota. Ver o estudo, Fé e Graça, página 1704. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. De fé em fé significa literalmente fé do começo ao fim. O justo deve viver sempre pela fé. E assim fazendo, continua a viver uma vida espiritualmente cada vez mais rica. Ver Romanos 8, capítulo 12 e 13. Romanos capítulo 8, versículo 12 e 13. Romanos capítulo 14, versículo 13 ao 23. Hebreus capítulo 10, versículo 38, nota. Ver o estudo Fé e Graça, página 1704.
Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus. A ira de Deus. A idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que deem a verdade em injustiça. Ou seja, Deus não atolera, irmãos. Deus não atolera, irmãos, injustiça. Por isso, a justiça faz parte da salvação do homem, né? Deus não tolera a injustiça. Deus é amor, mas é justiça também, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. A ira de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que se detêm a verdade em injustiça. Ou seja, nega, esconde, né, e detém a justiça e pratica a injustiça. Não provém de Deus, irmãos, provém do maligno, né? E a palavra afirma, né? A ira de Deus, a ira no grego hoje de Deus é uma expressão da sua justiça e do seu amor. Ver